Charadas e códigos sobre gravidez e quem controla, né? Quem tá no controle do pinto dos homens é a mulher que fez sexo sem camisinha com esse homem. Independente de ela ser a namoradinha do amigo de Roberto Carlos, ela ser a amada amante de Roberto Carlos, ou ela ser aquela que Roberto Carlos não quer que ela esqueça dele, porque, como Roberto Carlos disse nessa música aí, e até naquele momento você vai, pensando ter amor nesse momento, você tenta até o fim, e até nesse momento você vai lembrar de mim. Ou quem tá no controle é o homem porque fez sexo com essa mulher, entendeu? É sobre isso e muito mais. Então, quem tá no controle da mente, quem realizou o processo de hipnose para depois do processo de hipnose controlar o hipnotizado, quem é o hipnotista? E quem é o hipnotizado? É a mulher que controla o pinto do homem porque ela transou com ele sem camisinha? Ou é o homem porque sabe que essa mulher vai lembrar anos depois daqueles momentos íntimos de sexo? Como tá nessa música explícito, tá explícito nessa música de Roberto Carlos aí, pensando ter amor nesse momento, você tenta até o fim. Se por acaso essa mulher, depois de ter feito amor com Roberto Carlos, fazer amor com outro homem. Então quem é que tá no controle? Quem tá no controle eu não sei quem tá. Agora, quem fica soltando farpas sobre esses momentos íntimos de uma mulher, né, que aconteceu aqui no Nordeste, que não tem nada a ver com o time do Grêmio, nem com o Flamengo, nem com o Corinthians, nem com o Sport, talvez tenha, mas eu não sei como é que isso vai ter relação com o time de futebol, né? Agora, aí, nesse aí de Arnaldo Antunes e Marina Lima, aparece Arnaldo Antunes saindo do palco, dando uma afastada do palco pra olhar pra uma outra mulher. Pra dizer como se ele tivesse querendo dizer assim, sim, não foi com Arnaldo Antunes que isso tudo aconteceu, né? Arnaldo Antunes lembra um tio mais velho meu. Mas, nesse aí, de Marina Lima, não sei se é fake, se não é, Arnaldo Antunes se afasta de Marina Lima pra olhar pra outra mulher, pra dizer que como quem tivesse querendo dizer, você não engravidou de mim porque eu gostava, porque a minha favorita era uma outra mulher, foi por isso. Mas não. Se a regra é gravidez, qualquer mulher pode engravidar de qualquer homem se houver sexo sem camisinha. E se essa mulher foi, na memória dela, incluída nas ordens, nas leis que controlam o cérebro dessa mulher, né? De que tipo que seja. Se for colocado, se houver sexo sem camisinha e se essa mulher quiser engravidar desse homem, e isso acontece muito, né? Essa mulher pode exigir os direitos da criação, direito a não a paternidade, exigir que esse homem assuma esse filho que ele teve. Porque se um homem sai por aí fazendo sexo sem camisinha, ele pode engravidar mulheres. E disso pode nascer crianças, e essas crianças... casos na justiça, né, de mulheres que tiveram casos extras com homens, assim, casos, aventuras, né, passageiras com homens que terminou em gravidez e elas vão pra justiça exigir que esse homem assuma essa criança, as responsabilidades, né, dessa criança. Se isso é a regra, porque pra justiça né, pra justiça, se um homem sai por aí engravidando mulheres, ele tem que assumir essas crianças e nascer essas crianças, né. Aí essas mulheres vão pra aquela fila lá da justiça, eu já vi na Defensoria Pública muito isso. E aí esse homem tem que comparecer na justiça pra assumir essa paternidade e as responsabilidades, né. O que isso tudo tem a ver? Porque não é pra mim a regra, entendeu? Se houve isso aí, existe a forma da pessoa se prevenir de gravidez, que se chama anticoncepcionais, né? Anticoncepcionais. Mas se isso é um jogo, eu já ganhei esse jogo há muito tempo. Porque se o caso é lembranças boas de um ser humano que eu conheci, ele estando em estado hipnótico ou não, eu tenho boas lembranças dessa pessoa. Tenho sim, claro que tenho, porque essa pessoa nunca me fez mal. O toque dela no meu corpo não foi pra bater em mim, não foi pra... Foi uma amizade que eu fiz que se encontrava comigo, eu já conhecia, eu tava solteira e era pra passear, era pra ficar junto, e aconteceu isso aí, entendeu? Mas por causa disso, a confusão é essa. É que se a pessoa tá dizendo que isso é um jogo e que ela ganhou porque ela engravidou e eu não engravidei, então a vencedora sou eu que não engravidei. Por quê? Porque esse homem saiu por aí fazendo sexo sem camisinha com mulheres. E não foi só comigo, eu acho que se ele tava naquele aplicativo ali de encontros, ele tava procurando mulheres, né? Pra conhecer, e ele poderia engravidar mulheres nesse aplicativo se ele fizesse sexo sem camisinha com essas mulheres. Então essas mulheres que não engravidou desse homem, ele não usando preservativo, é que ganha o jogo, porque ela não queria isso, ela não queria fazer sexo pra engravidar desse homem, ela queria outra coisa, entendeu? Ela queria, eu acho que sexo é mais sobre sentir prazer com outra pessoa, né? Não tem nada a ver com gravidez, né? Então, a vencedora desse jogo é a mulher que engravidou ou a que não engravidou, porque eu não engravidei de ninguém. Pode reeditar Marina Lima, coloque aí, Arnaldo Antunes e Marina Lima. Aí Arnaldo Antunes, outra mulher fazendo charminho pra Arnaldo Antunes nesse clipe aí. Quer dizer, é contraditório a coisa, né? Ela não quer um fim, ela não quer um desfecho. Então ela pra continuar o jogo, ela coloca Arnaldo Antunes falando com Marina Lima, dizendo não tem mais nada pra se criar. Mas ao mesmo tempo ela aproveita essa mesma cena desse clipe aí, desse palco, show de palco aí, em que Arnaldo Antunes olha pra uma outra mulher, pra dizer, tá certo, o jogo acabou. Você ganhou porque você não engravidou daquele mesmo homem que engravidou uma outra mulher. Porém, se o jogo acaba aqui, vai acabar assim. Arnaldo Antunes, que já é um cara que não tem nada a ver com a história, que lembra um tio meu, olhando pra uma outra mulher, enquanto Marina Lima canta que não ficou grávida de ninguém. Quer dizer, essa pessoa não quer o fim, ela não quer que esse jogo chegue ao fim, porque isso tá rendendo alguma coisa pra essa pessoa, tá rendendo algum tipo de lucro pra ela. Entendeu? Se ela quisesse um fim
de uma forma lógica, usando a lógica, usando o bom senso, e o senso comum, bom senso, que é uma coisa que todo mundo tem, ela não colocaria Arnaldo Antunes cantando com Marina Lima e parando no meio do palco pra olhar pra outra mulher, entendeu? É simples, quando a pessoa termina um relacionamento, seja de que tipo for aventura, romance, amante, essa coisa aí de caso extraconjugal, eu nunca entrei nesse tipo de situação. Acabou, entendeu? A pessoa vai ficar puxando assuntos e assuntos, mas porém, não sei o que, não existe o mais, não existe o porém, o mais dessa história só existe porque a pessoa quer desabafar uma coisa que tá dentro dela, que ela não consegue segurar pra si mesma, algum trauma, alguma frustração, algo que deu errado. Porque essa coisa parece que ela gosta de jogos psicológicos, né? Com as pessoas, ela invade a memória das pessoas e gosta de fazer um jogo psicológico. E ela vai tentar usar argumentos que não é nada lógico, isso aí não tem nenhuma lógica, isso aí pra ganhar esse jogo. Mas pra isso ela precisa puxar algum assunto. Que assunto? Que eu vou saber do que se trata porque é uma coisa que tá na minha memória. Então ela vai ficar tentando isso a vida toda, entendeu? Já demonstrei vários tipos de loop aí que isso criou. Criou um loop de um programa chamado Nero. Nero é um programa de computador, mas está associado àquela discografia de Vando, que tem várias opiniões diferentes aí sobre aventuras, casos de homens com mulheres aí. É como se existisse várias versões de Vando, porque Vando discorda de si mesmo. Uma hora Vando diz que gosta muito de mulheres, que é muito mulherengo, que as mulheres são a melhor coisa que Deus criou. Outra hora Vando diz que a mulher que faz sexo no ônibus ou no carro é prostituta, é mulher de baixo valor. Ele enquadra mulheres nessa música aí, Nossa Senhora das Fêmeas, ele diz: aquela que faz no carro, aquela que faz no ônibus, quer dizer, ele está enquadrando um tipo de situação que uma mulher jamais poderia aceitar. Uma mulher jamais poderia aceitar fazer sexo no carro com um homem, porque isso tira o valor da mulher se ela aceitar sexo no carro com um homem. Ele está enquadrando uma mulher por causa de sexo no carro, quer dizer, existem vários perfis, Wanda é contraditório, então isso nunca vai acabar, dependendo dessa coisa que está fazendo esse jogo, ela nunca vai querer um fim. E por cinismo, ela não sei se é Arnaldo Antunes original nesse clipe aí, parece muito original, né? A forma como ele fala com Marina Lima nesse clipe aí parece bem original, bem original. Mas no meio do clipe ele corta o show de palco com Marina Lima pra olhar pra uma outra mulher. Quer dizer, resumindo, o que eu quero dizer é, ele só não engravidou Marina Lima porque ele gostava de outra mulher. Mas se Marina Lima fosse, né, Arnaldo Antunes e Marina Lima, o principal dessa história, os dois, né, e uma outra mulher, e se Marina Lima tivesse feito sexo sem camisinha com Arnaldo Antunes e por acidente ela tivesse engravidado, o que que uma outra mulher teria a ver com isso? Ela pode ser qualquer outro tipo de mulher, pode ser esposa de Arnaldo Antunes, outra amante dele, uma namorada dele. O que ela teria a ver com uma história que aconteceu entre Arnaldo Antunes e Marina Lima, de uma situação em que, por acidente, Marina Lima ficou grávida de Arnaldo Antunes por causa de sexo sem camisinha. Você entende qual é a falta de lógica dessa coisa? Ela se acha muito esperta, mas até agora ela fica só girando em círculos em torno da própria fantasia dela. Agora, se Arnaldo Antunes é um paciente psiquiátrico do hospital, porque Arnaldo Antunes aparece de blusa branca de sanatório no clipe desse aí, né? E com perfil meio de lunático. E parece que o médico que tá por trás diz que aparece em Roberto Carlos em Detalhes, que é um psiquiatra, seria Luiz Miguel. Então, Luiz Miguel seria o psiquiatra de Arnaldo Antunes, que num sonho de delírios e fantasias, Arnaldo Antunes acha que tá tentando dizer que representa as ideias de Pablo sobre esse triângulo amoroso. E que Pablo só não engravidou as duas porque Pablo só gostava de uma. Mas Pablo fez sexo sem camisinha com duas mulheres e só uma ficou grávida. E a matemática por trás disso, né? Só que, independente de Pablo gostar mais de uma do que da outra, se Pablo transou sem camisinha com as duas, Pablo poderia ter engravidado as duas. E sobre a gravidez dessas duas mulheres, esse teatro aí não teria nada a ver com isso, entendeu? Porque uma gravidez, sendo ela planejada ou por acidente, não dá teatro nenhum pra ganhar dinheiro nenhum com isso. Eu acho assim, são situações que podem acontecer na vida de pessoas, e existem pessoas irresponsáveis que saem por aí se aventurando, fazendo sexo sem camisinha e pode engravidar mulheres, e mulheres também, que entra nessa, né? E termina às vezes engravidando, porque ela fez isso aí, né? Sexo sem camisinha e nem tava usando o anticoncepcional. Então esse teatro aí é mais sobre o lado psicológico, é um experimento mental, isso não é sobre aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer, mas é mais sobre a sensação de estar dentro desse experimento, e o lado psicológico, né? O lado de mexer com as emoções das pessoas é que é mais importante. Não importa, a coisa em si não é importante, o importante é depois os fatos serem usados para abalar o psicológico da pessoa que participou desse experimento, como se isso fosse um jogo, e dizer que por que ela está em desvantagem nesse jogo, por que ela perdeu nesse jogo, por que que uma mulher ganhou e a outra perdeu, porque uma engravidou e a outra não engravidou. Só que Pablo fez sexo sem camisinha com as duas mulheres. Quem delas é a vencedora é a que resolveu aproveitar para engravidar. E a que não engravidou é a perdedora, porque ela não fez questão de engravidar desse homem, porque na verdade ela não estava nem pensando em gravidez, ela queria só se divertir mesmo, entendeu?
Eu não quero me divertir com a cara de ninguém, entendeu? Mas se for pra me divertir com a sua cara, eu acho que é isso que eu tô conseguindo. Aí você vai ficar com raiva de mim? Porque você tá pagando de otário. Essa aí que tá com você nessa pra fazer isso, não sei. Eu admiro muito Marina Lima. A original. Reginaldo Rossi, eu sou muito fã de Reginaldo Rossi. Agora, como aquela Leviana em que Reginaldo Rossi aparece com duas mulheres atrás, duas dançarinas atrás, tudo isso pode ser montagem. Aquela de Vando Chora Coração, que aparece aquele fundo de palco, né? Vando cantando no palco, aquelas cenas daquele pessoal assistindo o show de Wanda, pode ser tudo montagem. E até agora nada. Aí você diz, além de eu ser, se você criou esse jogo comigo, eu ser a vencedora, eu tô só tirando onda com você e você aí, morrendo de raiva. Pode estribuchar, eu tô vendo o nego se bater de raiva aí, arregalar até os olhos pra mim. Porque até agora não conseguiu nada. Eu espero que disso tudo você consiga, sabe o que? Dinheiro. Porque se você tiver precisando de dinheiro, que você consiga muito dinheiro com isso. Que isso pra mim é só uma baixaria de pessoas que eu nem sei quem é, que não é de São Paulo coisa nenhuma. Não representa nem Grêmio, nem Corinthians, nem Flamengo, entendeu? Time nem esporte essas coisas representam aí. Gravidez não vai dar, gravidez dá aquela renda da Bolsa Família, entendeu? E da mulher que fez questão de engravidar de Pablo, transando com ele sem camisinha, ou furando a camisinha, como diz Nossa Senhora das Fêmeas, de Vando, que você consiga benefícios, que os seus filhos sejam abençoados, que você não tenha precisado furar a camisinha de homem nenhum, incluindo a camisinha de Pablo pra conseguir isso aí. E repito, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada, a única memória que eu tenho é que eu conheci essa pessoa. Agora, naquela época, eu nem tava pensando em engravidar de ninguém, meu filho. Então você vai ficar rodando aí até você se encontrar. Onde é que você tá errando? Onde é que tá o seu erro? Você mesmo vai encontrar. Que eu até agora tô vendo só piada barata, ironia, sarcasmo e desespero.